Oi, gente! Eu sou a Ana Lúcia Santana. Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, a história de hoje é uma história que tem muitas camadas, tá? No final você vai ficar assim, meu Deus, é uma história assim de vida, sabe? De superação. É uma história completa, início, meio e fim. Então eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nessa história e no final deixa a sua curtida e deixa o seu comentário do que você achou. E quando eu digo que é uma história que tem muitas camadas mesmo. Antes de começar a contar a história, eu quero convidar você que não é inscrito neste canal a se inscrever aqui, porque toda sexta-feira eu trago vídeo novo com histórias inéditas aqui para você. Se você não me conhece, eu interpreto histórias, isso mesmo, histórias reais que as minhas seguidoras elas enviam para mim. Então eu leio a história delas e eu interpreto aqui contando como se fosse ela contando a história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já clica aí no botão de inscrever-se, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui nesse canal. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Toda segunda-feira agora nós teremos live. Essa live será cada segunda-feira um tema diferente. Na live da próxima segunda já vem um tema aí que assim é de arrepiar, né? Que fala sobre recomeço. O tema da live dessa segunda agora, que é a primeira live aqui desse canal, é recomece quantas vezes forem necessárias. Eu estarei com vocês ao vivo. No chat eu vou deixar vocês interagirem e nós vamos conversar bastante. E eu gostaria muito de convidar você a participar comigo dessas lives. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, aqui neste canal. E sem mais delongas, quero te convidar para ouvir a história de hoje. É de uma menina assim que superou muita coisa, enfrentou barreiras de dificuldade, enfrentou preconceitos, foi presa, isso mesmo, foi presa, mas venceu. É uma história que tem um final feliz. Mas antes de fazer o convite, já quero dizer para você, se aparecer o botão de hypar o vídeo, clica lá em hypar o vídeo, assim você ajuda o YouTube a entregar muito mais esse conteúdo. E eu quero dizer para você que é a moça da história de hoje, eu não vou falar o nome dela, tá? Vocês sabem que aqui no canal eu uso nome fictício, eu não falo o nome real da pessoa que me escreveu. E a moça de hoje, nós vamos chamar ela de Viviane. Ela tem 32 anos. E senta que lá vem história. Já quero começar contando que eu sou uma baiana retada. Eu amo viver, amo ser feliz, eu gosto de sorrir, eu sou cantora, eu nasci e me criei na Igreja Assembleia de Deus. Os meus pais me criaram lá e hoje eu canto. Eu amo louvar ao Senhor e hoje eu amo viver. Ainda mais diante de tudo que eu passei. A minha infância, ela foi uma infância muito difícil. Foi marcada por vários acontecimentos que mudaram a minha vida para sempre. A minha mãe, ela é muito fervorosa, sabe? Ela é uma mulher de Deus, assim, é uma irmã do coque mesmo, eu posso dizer. E quando eu era criança, eu tive uma doença muito grave. Eu estava apenas com 1 ano de idade, eu tive uma infecção alimentar e os médicos chegaram a me desenganar. Só que a minha mãe, a fé dela é tão grande que ela fez um voto com Deus que se o Senhor me salvasse, se o Senhor me libertasse, me curasse, eu iria louvar a Ele. Isso mesmo, eu iria ser cantora. Minha mãe fez esse voto com Deus, fez essa oração. No dia seguinte, quando ela chegou na sala, eu estava de pé louvando ao Senhor. Isso mesmo. Deus me curou e através da cura até hoje, eu estou com meus 32 anos de idade, eu louvo ao Senhor. E a minha infância foi assim, eu na igreja louvando. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu gravei um CD e eu ia em várias igrejas para louvar. Eu amava, eu sempre amei louvar. Na verdade, eu sempre amei, porque esse é o dom que Deus me deu. Através da minha cura, Deus me deu esse dom. Então, a vida toda eu vou louvar a Ele. E a minha mãe, ela foi e é muito grata, né? Por esse milagre que eu alcancei através da fé dela, Deus abençoou a minha vida. Quando eu tinha meus 8 anos de idade, o meu pai faleceu.
E foi assim a pior época da minha vida, sabe? Porque com a morte do meu pai, as coisas na minha casa que já não eram muito fáceis, ficaram muito mais difíceis. Eu, com apenas 8 anos de idade, tive que praticamente assumir a responsabilidade de sustentar a casa. Isso mesmo, porque a minha mãe, na época, ela não conseguiu pensão. Então, ficamos eu, a minha mãe e os meus irmãos mais novos. E eu assumi a responsabilidade de sustentar a casa através da música. Porque eu ia nas igrejas, eu fazia as apresentações, eu tinha o meu CD, então fazia as vendas, e era das vendas dos CDs que eu levava o sustento para dentro de casa. Foi uma fase muito difícil da minha vida, sabe? Eu até me recordo muito emocionada dessa fase, porque assim, eu não tive infância. Eu não tive infância, eu cresci nesse meio, né, de fazer apresentações, de vender CD, de vender DVD, para poder levar o sustento para minha mãe e para os meus irmãos. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu conheci uma pessoa de dentro da igreja. E esse rapaz, eu falo que foi o começo para uma vida de decadência, sabe, de ladeira abaixo. Eu conheci esse rapaz, eu comecei a namorar com ele contra a vontade da minha mãe. A minha mãe não queria de jeito nenhum, mas mesmo assim eu comecei a namorar com ele escondido, né? Escondido até do pastor. Me lembro que nessa época eu enfraqueci, sabe? Na verdade eu desviei. Com esse rapaz eu perdi a minha virgindade, né? E foi um namoro rápido, durou mais ou menos uns 3 meses. Não foi coisa séria assim não. E eu vi que ele não era pra mim, sabe? Então eu decidi terminar. Voltei para a igreja, me reconciliei, voltei a louvar e fiquei por ali. Quando eu estava já com 16 anos de idade, eu conheci uma outra pessoa que é mais velho do que eu, né? 20 anos mais velho que eu. E dessa pessoa eu engravidei. A minha mãe ficou super contrariada comigo, mas eu engravidei. E ele era uma pessoa assim que eu amava, sabe? Eu não sei explicar por quê, mas assim, eu me apeguei a ele. Eu acho que porque eu não tive referência de pai, como eu não tive uma figura paterna, e como esse homem era mais velho que eu me apeguei a ele, sabe? Me apeguei mesmo, assim. Mas ele era tão feio, você não tem noção, assim, ele era feio. Hoje, quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, o que eu tinha na cabeça, né? Mas sim, eu me apeguei a ele, assim, eu estava perdidamente apaixonada. E eu me lembro que quando eu contei pra ele que eu estava grávida, ele me bateu. Ele me bateu, ele me xingou, ele falou que aquilo não deveria ter acontecido, e falou que ia fazer DNA, mas não teve jeito, ele teve que me assumir, né? A minha mãe disse a ele que ele teria que me assumir. Então ele arrumou uma casinha pra gente, um cantinho, e eu fui morar com ele. Eu fui toda alegre, sabe? Mesmo ele falando que o filho não era dele, eu não tava nem aí. Eu fui toda alegre, eu fui toda feliz, porque o meu sonho era casar. O meu sonho era ter alguém que me assumisse, o meu sonho era ter um marido. Eu acho que por eu não ter a figura paterna, né? Hoje eu vejo assim. E ele me assumiu e foi a pior besteira que eu fiz na minha vida, sabe? Porque a partir do momento que eu coloquei os meus pés dentro daquela casa, eu virei prisioneira. Ele tomou de mim o meu celular. Eu ficava trancada o dia todo naquela casa. Eu não tinha televisão, eu não tinha acesso a celular, eu não tinha internet. Ele saía para trabalhar de manhã, só voltava de noite. Eu estava grávida, eu estava muito chorosa, sabe? Porque grávida, vocês sabem, ela é uma pessoa que fica muito sensível. Então eu estava muito sensível. E ele não dava a mínima pra mim, sabe? Chegava em casa tarde. Tinha um amigo dele que sempre levava ele pra sair. Então, no final de semana, ele passava dias na rua, os finais de semana na rua. Não me dava notícias, né? E eu em casa incomunicável. Sem celular, sem internet, sem televisão. Eu virei a escrava dele, né? E os dias foram passando, a minha gravidez foi muito conturbada. Quando ele bebia, ele chegava em casa e me agredia muito. Né, ele me agredia bastante, a minha barriga já estava grande, até que um dia ele me deu uma pedrada, e foi quando eu decidi separar, porque eu pensei, eu não preciso disso, né? Separei dele, e eu já estava quase no final da gravidez, quando eu separei dele, né? Voltei para casa da minha mãe, e lá eu fui tentar recomeçar a minha vida, sabe? Mas eu voltei depressiva. Eu voltei para casa da minha mãe com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico. Eu passei os piores dias da minha vida
depois que eu separei dele. Mas como ele tinha muita lábia, né? Ele veio atrás de mim, a gente conversou e eu resolvi dar uma segunda chance, mas não deu certo, não durou. Então eu resolvi terminar de vez, né? Terminei de vez mesmo. Quando a nossa filha nasceu, porque eu tenho uma menina, hoje ela tem 11 anos, uma menina linda. Quando a nossa filha nasceu, ele pediu o DNA, eu fiz, né, o exame, e é lógico que era filha dele, né? É lógico. E ele resolveu se afastar. Ele ficou um tempo sumido, depois ele apareceu, começou a pagar pensão. No começo ele começou a pagar R$50 de pensão, depois passou para 80, depois passou para 100 e hoje ele paga R$200 de pensão. Mas ele quase não tem contato com a minha filha e isso é um favor que ele me faz, né? Ele quase não tem contato com a minha filha e eu prefiro que seja assim porque eu não confio nele e ele sumiu da minha vida, né? Eu então, depois que ele sumiu, eu tive forças para voltar mais uma vez para a igreja, né? Para buscar a Deus, para tentar me recuperar, sabe? Para tentar me limpar de tudo aquilo que tinha me acontecido. E eu fiquei um tempo firme na igreja, né? E nesse tempo que eu fiquei firme na igreja, foi quando apareceu aquele que quase tirou, né? Assim, a minha vida mesmo, né? Quando apareceu o pastor. Ele era conhecido na igreja, eu não conhecia ele, mas ele era conhecido, né? Ele tinha acabado de chegar na cidade, ele tinha um filho, na época o filho dele estava com 5 anos e a minha filha tinha 4. E ele tinha um carrão, sabe, assim, nossa, eu admirava o carro dele, né? E assim, ele era bem aparente, sabe? Era um homem, assim, de encher os olhos mesmo. E eu me lembro que uma amiga minha falou, olha, por que você não fica com ele? E eu falei, Deus me livre, eu com esse homem? Ela falou, ele é pastor, você é cantora, porque eu já tinha voltado a cantar na igreja, né? Ele é pastor, eu acho que vocês têm tudo para dar certo. Eu, de começo, eu odiei a ideia, sabe? No começo, eu falei, Deus me livre, não quero esse homem na minha vida. Mas aí, né, a minha mãe falou também, nossa, ele é pastor, né? Por ele ser pastor, tem toda aquela coisa, né? Parece que quando fala assim, nossa, é pastor, parece que a gente anima, sabe? Eu não sei explicar. Quem já viveu isso sabe. Então, assim, como eu já disse, ele era pastor, ele tinha um carrão, ele tinha boa aparência, ele conversava muito bem. Então, não demorou muito pra eu sentir que eu estava apaixonada, sabe? E assim, no outro relacionamento, eu me lancei. Mas nesse, eu me lancei de cabeça. Assim, de cabeça, de corpo, de alma, de espírito. Eu me lancei mesmo, assim, sabe? E a gente começou a namorar. Foi um namoro muito rápido, coisa de 2, 3 meses. A gente começou a namorar e ele, uma lábia assim, me tratava como uma princesa, falava que eu era a mulher da vida dele, né? Me enchia de elogios, me enchia de carinho, me enchia de presentes. Não foi um namoro santo não, tá? Não vou mentir pra vocês, porque vocês sabem, né? A carne, ela é fraca. Mas a gente namorou e logo em seguida a gente casou. Foi quase com 3 meses a gente casou. E assim, nos casamos e eu fui morar com ele, né, e com o filho dele. Levei minha filha de 4 anos, mas o filho dele era um peste, viu? Um pentelho. O filho dele não tinha modos, não tinha um pingo de educação. O filho dele era respondão, era uma criança difícil de lidar. Então eu já vi ali desde o começo que eu ia ter muitas dificuldades, que eu ia passar, sabe, muita coisa. Mas como eu estava apaixonada, eu fiz vista grossa. Porque hoje eu entendo que esse é um grande defeito nosso. Quando a gente está apaixonada, a gente faz vista grossa para muita coisa errada. E foi isso que eu fiz. E assim, antes da gente casar, ele me disse que a ex-mulher dele, né, a mãe do filho dele, tinha ido embora e deixou o menino para ele criar. E foi até isso que me incentivou a escrever para Ana. Porque eu achei a minha história um pouco parecida com a dela. Né, do pastor abandonado pela esposa que tinha uma filha para criar, né, no caso da Ana. No caso desse, ele pastor abandonado pela esposa com um filho para criar. E nós casamos e eu fui morar com ele. E assim, já nos primeiros dias eu percebi que eu tinha cometido um dos maiores erros da minha vida, sabe? Porque daquele homem carinhoso,
né? Aquele homem apaixonante, aquele homem maravilhoso, ele se transformou em uma pessoa totalmente desequilibrada. Ele começou a me criticar, ele começou a criticar minhas roupas, ele criticava meu cabelo, ele criticava o meu jeito de comer, o meu jeito de andar, o meu jeito de sentar, ele criticava tudo. E ele tinha ciúmes de mim com o meu padrasto. Detalhe, ele tinha ciúmes de mim com o meu padrasto. A minha mãe, ela refez a vida dela, sabe? Meu pai faleceu, ela ficou muitos anos sozinha, mas depois o meu padrasto apareceu na vida dela. Ele é cadeirante, né? Ele sofreu um acidente grave e assim, ele ficou todo quebrado. E depois desse acidente ele virou cadeirante, né? Ele ficou cadeirante. E esse meu ex-marido, pastor, tinha ciúme de mim com o meu padrasto. Só que o meu padrasto era a minha maior referência de pai. Porque ele foi e é um homem maravilhoso. Então, assim, depois que ele casou com a minha mãe, a nossa vida melhorou bastante. Eu esqueci de mencionar isso aqui. A nossa vida melhorou bastante. Porque o meu padrasto, ele assumiu toda a nossa família. Eu tinha muito carinho por ele e ainda tem. E esse meu ex-pastor, ele via esse carinho e ele morria de ciúme. Então ele fazia insinuações, sabe? De que eu tinha um caso com o meu padrasto, de que eu estava traindo ele com o meu padrasto. Era horrível, sabe? O comportamento dele mudou, sabe? Era uma coisa horrível. E o meu padrasto, ele tinha um terreno muito grande, que estava vazio, né? Então o meu ex-marido pastor teve a brilhante ideia de arrendar esse terreno, alugou esse terreno do meu padrasto, e para poder plantar tomate, né? E eu concordei com ele, ele veio e me falou da ideia, nós vamos plantar tomate, e naquela época o tomate estava com preço muito bom, né? Então assim, teria todas as chances de dar tudo certo. E eu topei a ideia e eu comecei a trabalhar com ele, o meu padrasto arrendou a terra pra gente. E eu fui trabalhar com ele nessa lavoura de tomate, ajudei ele a plantar, ajudei ele a arar a terra. E pasmem vocês, ele nunca me deu um centavo. Detalhe, quando casei com ele, na verdade nós não nos casamos, nós fizemos um contrato de união estável. Porque ele ainda não tinha divorciado da ex dele, mãe do menininho. Então ele me convenceu a ir lá no cartório e fazer um contrato de união estável. Mesmo eu sabendo que isso era errado, eu resolvi ir lá e fazer. Fizemos o contrato de união estável. E aí, como eu disse, né, fomos viver essa vida, uma vida toda desregrada, toda torta, ele já muito bruto, muito ignorante, já não me dava carinho mais, já não me dava atenção, como no começo, né, que ele me encheu, assim, no começo ele me encantou, ele me encheu de atenção, de elogio, de carinho, acabou tudo isso. E eu recebia Bolsa Família, né, da minha filha, eu não via um centavo do meu dinheiro. A partir do momento que eu assinei o contrato de união estável com ele, que eu fui morar com ele na mesma casa, eu já não vi mais nem um centavo do meu dinheiro. Ele ficava com tudo. Tudo que eu recebia era para investir na casa. Quando eu conheci ele, outro detalhe também, que quando eu conheci ele, eu estava fazendo curso para policial militar. Ele me tirou do curso, ele não deixou eu terminar o curso. Até hoje eu me arrependo, sabe? Porque se eu tivesse estudado, eu tenho certeza que eu tinha passado. Hoje eu era uma policial de renome. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele me tirou do curso, ele veio com aquela conversa, você não precisa disso, você vai ser uma boa dona de casa, as crianças precisam de você. Então eu deixei de viver meu sonho para ir, né, cuidar da casa, da minha filha, do filho dele e levar a vida, né? E aí quando veio a ideia da lavoura de tomate, para trabalhar na roça, para isso eu servia. Então fui com ele para essa lavoura de tomate, né? Plantamos e chegou a época da colheita, ele colheu bastante. Ele teve um retorno financeiro muito bom, ele ganhou muito dinheiro, porque na época o tomate estava com um valor muito bom e ele não me deu nem um centavo. Ele nunca, na verdade, ele nunca falou obrigado para mim. Nunca falou assim, muito obrigado, sabe? E eu fui vendo aquela situação e eu comecei de novo a ter crise de pânico, a ter síndrome do pânico, na verdade, né? Ter crise de ansiedade. Eu já não dormia mais, eu já não comia direito. A minha vida era
trabalhar em casa, cuidar dos filhos, cuidar dele, né? Ainda ajudava ainda com essa questão de lavoura de tomate e eu não pegava nem um centavo. A minha feminilidade, sabe, ela foi acabando. Eu falo assim que foi a época que eu menos cuidei de mim. Foi a época que eu menos cuidei do meu corpo. Eu acredito porque quando o emocional tá ruim, a gente não tem ânimo, sabe? Eu não tinha. Eu não tinha ânimo pra nada. E eu me lembro que um belo dia, eu chegando em casa, eu vi um movimento de polícia na porta da minha casa, né? E eu, sem entender nada, entrei. Quando eu entrei em casa, ele me ligou, perguntou onde eu estava, eu falei, tô em casa. Ele falou assim, eu tô aqui no posto de gasolina, você pode vir aqui trazer uma gasolina pra mim, porque da moto acabou. Eu falei, posso. Saí de casa, fui até o encontro dele. Antes de chegar até ele, a polícia me parou, já me algemou, eu sem entender nada, me levou pra delegacia e eu assim, sem entender nada. A única coisa que os policiais me disseram, que eu estava sendo cúmplice de um bandido, de um sequestrador. Gente, eu fiquei assim, sem entender nada. Como assim, eu cúmplice? Eu estava escondendo um sequestrador. Quem era o sequestrador? A polícia me falou que era ele, que ele tinha sequestrado o filho dele, levado para aquela cidade onde a gente morava sem o consentimento da mãe. A mãe estava louca atrás daquele menino já há meses. Ela não sabia o paradeiro daquela criança. Foi quando a polícia começou a investigar e chegou até ele lá na cidade onde nós morávamos. E o que ele fez? Fugiu. E eu não sabia nada disso. Eu não sabia nada disso. O conselho tutelar pegou o menino, devolveu o menino para a mãe, porque a guarda é da mãe até hoje. E eu não sabia. Jamais. Como que eu ia imaginar que eu estava dormindo com um sequestrador de criança? E ainda coloquei minha filha para morar no mesmo teto que ele. Então, a partir daquele dia, ele sumiu. Ele ficou uns 15 dias sumido, sabe? Depois ele voltou a entrar em contato comigo. Eu dormi uma noite inteira na delegacia, fiquei presa. Até que realmente eles pesquisaram e viram que eu não tinha nenhuma ligação com esse tal sequestro do qual ele estava sendo acusado. E eu saí da delegacia, né? Mas eu falo que eu carrego esse trauma até hoje. Até hoje, quando eu olho para trás, eu não acredito nas coisas que eu passei por causa desse homem. Sabe, assim, ser presa, ao ponto de ser presa. Porque para pessoas como nós, né, trabalhadores, pessoas honestas, de bem, ser presa é uma humilhação muito grande. E foi isso que eu senti, uma humilhação gigante. Né? Não tem palavras para descrever o que eu senti quando eu passei aquela noite atrás das grades. Eu passei uma noite inteira na cadeia por causa de um homem que mentiu para mim, mentiu para a ex dele e mentiu para a criança. Eu jamais, se eu soubesse que ele teria sequestrado aquele menino, eu jamais teria me envolvido com ele. 15 dias depois ele me liga, na maior cara de pau, dizendo que ia mandar um caminhão buscar as nossas coisas porque ele estava me esperando em outra cidade. E pasmem, você, pasme. Ele teve a coragem de me dizer que ia voltar com a ex dele, com a mãe do menino, ia engravidar ela de novo para se vingar dela e depois ele voltava comigo. Quando ele falou isso pra mim, eu fiquei louca da cabeça, sabe? Eu fiquei louca. Eu falei pra ele, você tá doido? Ele falou, não, é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar com ela, porque na cabeça dele, a ex dele ainda gostava dele. Então ele falou, eu vou voltar com ela, vou engravidar ela, vou abandonar ela pra me vingar e depois eu procuro você. Eu falei pra ele, você tá ficando é doido. Peguei as coisas dele, coloquei tudo no caminhão, era pra mim ter ido junto, eu e minha filha, junto com ele. Mas não, peguei as coisas dele, coloquei tudo dentro do caminhão e mandei embora. Mandei embora e falei pra ele, olha, eu não quero mais, chega, sai da minha vida. E assim, ele fez, sabe? Ele deu um jeito de ir lá no cartório depois, tempos depois, e fez a dissolução do contrato de união estável, né? Fez a dissolução, porque não fala se divorciar, né? Faz a dissolução do contrato. E assim, tirou da minha vida, sabe? E eu ficava sem entender como que eu tinha entrado numa situação dessa. Eu sonhava, eu tinha pesadelos com a noite que eu fiquei na cadeia.
Foi uma coisa que me traumatizou demais, que me gerou uma vergonha tão grande que até hoje eu não acredito como que eu me sujeitei a um papel daquele. E depois dessa separação dele, eu não vou mentir pra você não, sabe? Eu esfriei muito na fé. Porque eu, mesmo, né, com ele, eu estava casada com ele, eu estava cantando na igreja. E depois que a gente se separou, eu esfriei muito, eu saí da igreja. Saí mesmo, sabe? Esse período eu desviei, eu fui pra bebida, eu fui pra barzinhos, né? Eu tinha 28 anos na época. Então, assim, eu queria curtir a minha vida, eu nunca tinha curtido, porque desde os 15 anos eu comecei a me envolver com pessoas erradas. Então, eu fui conhecendo uma pessoa atrás da outra e parece que cada um deles me trouxe um problema diferente, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu saí da igreja mesmo, aí agora eu fui curtir, eu fui cuidar de mim, sabe? Eu fui beber, eu ia pras festas, e nessas minhas saídas para festas eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitos homens, e a maioria deles só queria usar, porque a maioria, quando a mulher está nessa situação, eles só querem usar. Então, sim, eu conheci muitas pessoas erradas, sabe? Muitas pessoas, assim, que só queriam me usar, mas aquela não era a vida que Deus escolheu pra mim, né? E assim, não demorou muito tempo, eu senti falta da igreja, sabe? Eu senti falta da presença, falta de estar na casa de Deus. Foi quando eu conheci um rapaz que também era desviado, né? Eu até me lembro que na época a minha mãe me disse assim, olha, esse rapaz é laço na sua vida. E eu falei, não, mãe, que é isso? Você tá doida, né? E minha mãe disse, é um laço na sua vida. Mas eu não dei ouvido, sabe? Porque eu tava com a cabeça virada. Eu queria esquecer tudo que eu passei, aquela noite que eu passei na cadeia, sabe? O ex-pai da minha filha também, que eu tive que fazer DNA, e assim, a morte do meu pai já tinha muitos anos, mas eu ainda acarretava muitas coisas daquela morte, né? Assim, trouxe um peso muito grande pra minha vida, eu senti uma falta muito grande do meu pai, e eu acho que mesmo anos depois, após morte dele, eu quis preencher aquele vazio que tinha dentro de mim, só que aí cruzou pessoas erradas na minha vida. Eu acho que foi isso, sabe? E a minha mãe disse sobre esse que apareceu agora, falou assim, isso aí é um laço na sua vida. E eu falei, imagina, né? E assim, eu voltei pra igreja e ele foi também, né? Esse ser foi também, e assim, logo a gente engatou um namoro e começamos a namorar, e acredite se quiser, ele era igual aos outros, sabe? Aquele cara assim, narcisista, controlador, ele já queria controlar tudo da minha vida. Ele queria saber tudo, onde eu ia, com quem eu ia, que horas eu ia voltar, o que eu estava fazendo. E assim, ele tentou me prender, sabe? Igual aos outros. Ele tentou me prender e eu voltei a sentir novamente aquelas coisas que eu estava sentindo dos outros relacionamentos. Sabe, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, voltou tudo aquelas coisas que eu tava sentindo. E eu custei sair desse, viu? Custei. Ele era muito agressivo, muito possessivo. E assim, eu chamei ele, dei um basta, falei que eu não queria mais, né? Que ele desse um jeito de sumir da minha vida. Detalhe, antes de eu terminar com ele, né? Ele já tinha esse comportamento possessivo, agressivo. Eu descubro que ele era casado ainda. Exatamente. Já não bastasse tudo que eu passei, toda a bagagem que eu tinha, né? Toda aquela história daqueles ex-narcisistas, de sofrimento, de trauma, de cadeia, de luto. Agora eu ainda arrumei uma pessoa que era casada. E assim, a mulher dele foi no meu serviço, na época eu trabalhava na loja do Boticário. E a mulher dele foi lá na porta do meu serviço e fez um barraco, sabe? Ela me xingou tudo. Assim, ela acabou comigo, né? Ela me xingou tudo. E eu fui pra casa muito envergonhada, porque eu não sabia que ele era casado. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu jamais teria me envolvido com ele. Quando eu cheguei em casa, eu chamei ele pra conversar, ele negou tudo. Ele disse que ela era louca. O que eles sempre falam, né? Ele disse que ela era louca, que ele não amava ela, mas ela me mostrou tudo, ela me mandou depois, né, todas as conversas, todos os prints, estava tudo ali na minha cara, estava tudo ali, ele estava comigo e estava com a esposa, e eu jamais seria amante de ninguém, eu não, já não bastasse tudo que eu passei, agora eu ia ser amante. Então eu dei um basta, sabe, dei um basta, falei, disse a ele
que se afastasse de mim. Ele disse que não, que a gente ia ficar na igreja junto, porque nessa época eu estava tentando voltar para a igreja. Quando eu conheci ele, eu falei, eu vou voltar para a igreja. E assim, eu estava tentando, sabe? Mas ele me atrapalhava muito, porque ele sugava as minhas energias. Ele sugava tudo que tinha de bom em mim, ele sugava. E ainda mais quando veio essa história, né, de que ele era casado. E ele prometeu que ia separar dela, eu não quis. Eu falei pra ele, olha, eu quero que você saia da minha vida. E eu continuei indo na igreja, ele me perseguiu durante muito tempo. Até um dia o meu pastor entrou no meio e falou pra ele que ele não fosse mais na igreja atrás de mim, porque ele ia na igreja pra ficar me vigiando. Ele ia na igreja pra tentar me controlar. O meu pastor falou pra ele, chamou ele, sabe? Falou, não quero que você venha mais por causa dela, pra poder manipular ela. Então, assim, ele saiu de vez, né? Voltou com a ex dele, que na verdade nunca tinha terminado, né? Escolheu ficar com a ex e sumiu, eu nunca mais vi. E depois de todo esse perrengue que eu passei, dessa vez eu falei pra mim mesma, chega, não quero mais relacionamento, não quero ninguém na minha vida, vou cuidar de mim, vou cuidar da minha filha que estava crescendo e precisava da minha atenção, né? Vou voltar a trabalhar, vou continuar trabalhando, vou fazer minhas coisas, vou voltar a cantar na igreja, eu não quero mais ninguém, chega. E foi isso que eu fiz. Me firmei na igreja, sabe? E assim, desiludi totalmente de relacionamento. Eu falava pra Deus, Deus, eu não quero mais ninguém. Eu tinha pavor. Se um homem aparecesse na minha frente, eu fugia. Eu tinha pavor. Porque esse trauma de ter sido presa, né? Esse trauma de ter trabalhado em lavoura de tomate, esse trauma de ter do pai da minha filha ter me pedido exame de DNA, esse trauma de ser amante. Então juntou tudo isso na minha vida, sabe? E dessa vez eu falei pra Deus, eu preciso dar um reset, né? Fazer assim, zerar a minha vida, e foi isso que eu fiz. Eu fiquei um ano, mais de um ano, um pouco mais de um ano sozinha, né? Eu não falava pra Deus todo dia, Deus, eu não quero ninguém. Eu quero cuidar de mim, cuidar do meu emocional, cuidar da minha filha. Foi quando um dia, né, no Instagram, um rapaz que ele não é da igreja, mas ele me acompanhava, porque no Instagram eu posto vídeos louvando, né? Eu posto vídeo dos cultos que eu vou, onde eu canto, né? Onde eu louvo, como eu já disse, eu sou cantora. E um dia esse rapaz me chamou no Instagram e perguntou que dia era o culto na minha igreja, que ele queria ser crente. E eu falei, gente, o que esse cara pensa que é, né? E eu falei pra ele o dia que era o culto, e ele foi na igreja, né? Eu falei assim, ele tá indo por minha causa. E ele assistiu o culto, ele gostou bastante. Depois da reunião, ele chegou em mim para conversar. E ele falou, olha, eu já te acompanho há um tempo, eu achei você muito bonita, eu quero casar com você. E eu, como já tinha aquele medo, né, eu pensei, tá louco, nunca na minha vida que eu vou querer. Né? E porque eu já tinha aquele trauma, né, porque o narcisista, ele já chega assim, eu vou casar com você, eu te amo, você ama... E eu na hora eu falei, jamais. Eu falei pra ele, olha, eu não quero casar, eu não quero ter relacionamento. Ele falou, mas você vai casar comigo. E ele ficou ali, sabe? E ele não desistiu. Não desistiu. Ele ia na igreja, ele mandava mensagem. A conversa dele era muito boa, né? E ele foi assim me envolvendo, sabe? Ele foi me envolvendo. Como eu disse, a conversa dele era muito boa, né? Ele tinha um papo muito bom. E ele chegou um dia no meu pastor e falou que queria namorar comigo, né? E o meu pastor falou, como assim, né? Me chamou e eu falei, pastor, realmente ele quer namorar comigo. Eu fui me encantando por ele, sabe? No começo não, mas depois eu falei, gente, quem sabe, né? Foi Deus que enviou. E dessa vez foi Deus que enviou. Por quê? Ele insistiu tanto, né? Eu acabei assim cedendo. E a gente começou a namorar. Um tempo depois a gente se casou. Acabou que ele não firmou na igreja, porque ele não se acostumou com a doutrina da Assembleia de Deus, porque ele é um rapaz que foi criado em uma denominação totalmente diferente. Ele foi criado na Testemunha de Jeová. Então assim, a mente dele é totalmente diferente. Mas ele é uma pessoa muito boa, sabe? Aos finais de semana ele gosta de beber a cervejinha dele, mas ele não faz mal a ninguém, ele não é um alcoólatra. E assim, vez em quando ele vai comigo na igreja,
mas ele não me impede de ir, ele não me trata mal. Nós dois nos casamos, já vai fazer 3 anos agora, e assim, ele trata a minha filha muito bem, né? Ele é muito trabalhador, ele é muito esforçado, ele não deixa faltar nada dentro de casa. Acreditem se quiser, nós nunca brigamos. Nós temos de vez em quando um debate que todo casal tem. Eu falo debate, porque briga não, nós nunca brigamos, eu e ele. E assim, o fato dele não ser da igreja, algumas pessoas olham torto pra ele, sabe? Porque assim, porque ele não é da igreja, aquele preconceito que muitos religiosos têm. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ana. O fato dele não ser da igreja, a maioria das vezes eu olho pra ele e vejo ele mais de Deus do que as outras pessoas que eram da igreja e passaram pela minha vida. Porque ele tem caráter, sabe? Ele me trata muito bem, trata minha mãe muito bem, trata minha filha muito bem. Ele não sabe toda a minha história, eu nunca tive coragem de contar pra ele tudo que eu já vivi, sabe? Eu nunca tive coragem. Eu espero que um dia eu tenha coragem de me abrir pra ele, mas ele não sabe de tudo que eu vivi, né? Ele pensa que não que eu menti pra ele, mas eu não falei. Assim, a gente nunca conversou assim nessa profundidade, sabe? E por enquanto eu vou manter assim. O meu casamento com ele é muito bom. Eu já falei, ele bebe a cervejinha dele, mas ele fica no canto dele, ele não faz mal pra ninguém e ele me trata muito bem. Ele trata a minha filha muito bem. Juntos nós já adquirimos a nossa casa. Juntos nós já adquirimos o nosso carro. Nós estamos aos poucos conquistando as nossas coisas. Hoje eu não tenho mais síndrome do pânico. Hoje eu não tenho mais crise de ansiedade. Hoje eu não tenho mais insegurança. Eu tenho uma profissão muito boa. Hoje eu trabalho em uma clínica, né? E assim, eu gosto muito do que eu faço. E Deus, ele me surpreendeu. Eu falo que Deus me surpreendeu. Quando eu vi sua história lá no canal Separações, eu falei, gente, tem tanta coisa assim em comum com a minha história, né? O que você passou, Ana, né? Você foi casada com um pastor, depois você saiu, em seguida você engatou um novo relacionamento, não deu certo, você casou, ficou viúva. Então, assim, eu me identifiquei muito, sabe? Eu só não passei a parte de ficar viúva, mas o resto eu me identifiquei. E o que as pessoas a mensagem que eu quero deixar para elas é que, assim, as pessoas não entendem, né? Mas separou, saiu de um relacionamento e já engatou em outro relacionamento. O que as pessoas não entendem é que o dependente emocional, ele procura fontes para suprir, né, a carência dele. Era isso que eu fazia. Eu procurava pessoas para suprir a minha carência. E foi só quando eu dei um tempo para mim, né, que eu falei, eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu emocional, vou cuidar da minha filha. Foi só aí que eu consegui descobrir quem eu era de verdade. E foi depois que eu descobri quem eu era de verdade, que eu entendi que a gente não precisa do outro para ser feliz, né? Que eu entendi que a gente precisa de Deus pra gente ser feliz. Foi só aí que Deus colocou uma pessoa boa na minha vida. Então eu senti de compartilhar essa história. Essa é a minha história. Eu espero que de alguma forma ela ajude alguém aqui do seu canal, a pessoa que assistir. Hoje eu estou bem. Eu também sou cabeleireira, Ana. Também sou cabeleireira. Né? É uma profissão muito boa, mas eu não estou exercendo. Hoje eu trabalho em uma clínica. A minha filha, ela já tem 11 anos. Eu estou firme na igreja, continuo louvando a Deus. E assim será pro resto da minha vida. Eu estou firme na igreja, continuo louvando a Deus, assim será pro resto da minha vida. Meu marido, ele é uma bênção. Só que é o que eu te contei, eu não contei pra ele ainda não sabe a minha história toda. E uma das coisas que me incentivou a escrever pra você é porque eu sei que você vai interpretar aqui, e quem sabe um dia eu tenha coragem, né, de chamar o meu marido pra assistir comigo. Que eu acho que ele assistindo outra pessoa contando, ele vai entender melhor. Assim, eu tenho muito medo de contar pra ele a vida que eu levei, sabe? E ele não entender muito bem. E também o meu casamento, ele tá muito bom. Então eu não preciso expor coisas que vão estragar ele, né? Essa é a história da minha vida, né? Eu resumi bastante,
porque assim, foram muitas coisas que eu vivi, sabe? Muitas camadas. Hoje eu estou com 32 anos e assim, eu resumi bastante, mas o que eu quero dizer é que hoje estou firme em Deus, faço a obra de Deus no Ministério de Louvor, tenho um casamento abençoado, estou curada da síndrome do pânico, das crises de ansiedade e da depressão. E eu espero que a minha história ela sirva de exemplo para alguma pessoa que vai assistir. E é isso, eu desejo que você que está me assistindo seja curado dos traumas que você carrega e que você encontre todos os caminhos para ser curado da dependência emocional. Porque a dependência emocional, ela destrói vidas. Que você que está me assistindo, se você estiver passando por isso, que você também se cure e encontre a paz, assim como eu encontrei. Gente do céu, essa foi a história dessa seguidora linda, né? Ela mesma disse, ela resumiu bastante, porque o que essa menina viveu, né? Ela, na verdade, ela me mandou áudios, né? E assim, eu ouvi todos os áudios, um por um, e ela passou pelo Vale da Sombra da Morte. E ela ainda deixou uma mensagem linda para você no final, né? Para mim também, acho que para todo mundo, né? Gente, ela é uma mulher linda, ela tem 32 anos, é mãe, é esposa, e sim, dá para ver nas fotos que ela está muito feliz, está radiante, né? E que bom que ela conseguiu se curar, e que bom que você trouxe a sua história para mim contar aqui no canal. E você? O que você faria no lugar dela se você tivesse sido presa? Você perdoaria ou você iria embora como ela fez, né? Assim, são muitas camadas a história dela, mas eu gostaria que vocês deixassem a reflexão de vocês nos comentários. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe também nos comentários, né? Lembrando que a dona da história, ela vai ler, tá, gente? Então, assim, sejam amorosos ao comentar, ela disponibilizou a história de vida dela. Esse canal aqui não é um canal de julgamentos, é um canal de acolhimento, né? Nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para acolher, tá bom? E se você tem uma história de vida, uma história de superação, uma história que você viveu, assim, que você fala assim, Ana, a minha história ela é exemplo para muitas pessoas, a minha história ela pode ajudar outras pessoas. Se você quiser contar a sua história, é aqui nesse e-mail, é só você me chamar, enviar o seu e-mail aqui, ou então nesse Instagram, no direct, né? Esse aqui é o meu Instagram. É só você me chamar e eu vou ouvir a sua história, e quem sabe a próxima história do canal é a sua, né? E assim, fica a reflexão de que como é complicado, né, quando a gente termina um relacionamento e engata um relacionamento atrás do outro, né? Todo mundo precisa de um tempo para se curar. Eu sou prova viva disso. A seguidora que disponibilizou a história dela também, que assim, todo mundo precisa de um tempo de cura. E que esse tempo de cura, ele possa chegar na sua vida. Se você está passando por um término, eu quero deixar para você a mensagem o seguinte: vai cuidar de você. Tira um tempo para você. Cuida do seu emocional, do seu espiritual, do seu físico, da sua mente. E depois, na hora certa, Deus vai colocar alguém na sua vida. E para vocês, meus amores, eu deixo um beijo, um abraço forte. Até a próxima história do canal. Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. E me dizer o que você achou da história de hoje. E a interpretação? Eu sempre falo para vocês, gente, e a interpretação? Né? Eu trago para vocês as histórias, eu narro aqui com meu carinho, né? Com o meu respeito. Antes de finalizar o nosso vídeo, eu quero dizer para você que aqui na descrição, né, vai estar o link das minhas redes sociais. Se você ainda não me segue lá, corre lá para você me seguir. E eu vou deixar também o meu e-mail. Se você quiser enviar a sua história, me chama no e-mail ou lá no direct do Instagram. Vai lá me seguir nas redes sociais. Lá nas redes sociais eu posto vídeos de humor. Alegria, alegria, alegria. Então eu posto humor. Vai lá no meu Instagram para você conferir. Eu tenho certeza que você vai amar. Mais uma vez eu vou te pedir, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui neste canal, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima história do canal. Tchau!